Boa tarde, queridos irmãos, paz do Senhor. Irmãos, eu não sou de admirar muito a respeito da palavra chorar, ou admirar de ver alguém chorando. Porque, na verdade, quando eu era criança, eu não era muito chorão, nunca fui de chorar. Eu comecei a trabalhar muito pequeno, no meu entendimento, eu estudava um pouquinho com a minha tia à noite e eu ia trabalhando. Chegamos em Barra do Corte, eu tinha 9 anos de idade, onde a terra em que me criei foi aqui nesta cidade, trabalhando, bem aqui na Lagoa dos Currais. Daqui partimos para o interior, Lagoa do Coco, essa região, depois de 58. O pessoal pegaram mudar para o interior, a gente pegou mudar para trabalhar. Eu não sou criança mais, mas sempre a palavra chorar traz um sentimento ou traz um ressentimento, uma mágoa, uma dor ou uma ira. Tem pessoas que choram de ira, tão irado que chora. Planejando qualquer coisa ruim, chora. Você olha e diz, ele está com sentimento, mas não. Mas Jesus, nós encontramos Jesus chorando 3 vezes na Bíblia. Até gosto de lembrar para caramba, gosto de falar que Jesus chorou. Não era de chorar, mas chorou. E alguém disse que Jesus, quando estava ali diante do túmulo de Lázaro, ele estava irado com a incredulidade dos judeus. Eu não sei, eu não vou afirmar isso, que a Bíblia não me diz. A minha Bíblia me diz que ele se moveu-se de íntima compaixão e chorou. A minha Bíblia, em uma tradução, que eu tenho várias Bíblias aqui, eu tenho corrigida, atualizada na linguagem de hoje, tenho no NVT, e em alguma delas diz que ele se moveu-se de íntima compaixão e chorou. Em Jerusalém ele chorou ao ver os judeus com aquela aglomeração, mas ali eu acho que ele estava entendendo alguma coisa ao contrário do sentimento dos judeus, ou dos israelitas. O povo que estavam presentes ali não estavam com um sentimento completo de alegria, eles estavam com alguma busca diferente no entendimento. Jesus chorou e disse, Jerusalém, não, aí é na terceira vez que Jesus chorou. Mas ele chorou. Aí não dá para entender, Jesus chorou. De qualquer maneira, Jesus quando chorava porque sentia compaixão. Se ele via alguém dolorido, sentia compaixão. E se via alguém com tamanha incredulidade, ele sentia compaixão. A prova é que quando estava na cruz, ele olhou para aquele povo que estavam matando. Na hora de morrer, ele disse, Pai, perdoa. Eles fazem por ignorância e não sabem o que faz. Ali Jesus ainda sentiu compaixão daquela humanidade corrupta que estavam com ele pregado na cruz, na última hora. E ele dizendo, Pai, perdoa-lhes que fazem por ignorância, não sabem o que faz. Porque Jesus tinha compaixão. Jesus não era de sorrir. Ninguém encontra em lugar nenhum da Bíblia Jesus sorrindo, apenas ele chorando 3 vezes. Era um homem, ele foi homem que nem eu, 100% homem, 100% Deus, mas ele era sincero, suas mensagens eram verídicas, eram sinceras e de muita valia, porque todo ministério de Jesus foi de milagres, de curas, pregações de liberdade aos cativos. Mas ainda hoje tem pessoas que acham que Jesus teve pontos negativos em sua história. Jesus pregava aos judeus, aos gregos, a quem aparecesse. Ele tinha multidões de fariseus, de saduceus, de todas as nações para ouvi-lo. E Jesus não fez discriminação de raça, de cor, nem de sexo, sabe por quê? E quando Jesus convidou, ele disse assim, vinde a mim todos vós, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Todos vós, ele não fez de acepção de pessoas, discriminação de raça. Não. Eu disse, vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. E outra vez Jesus disse, todo aquele que vir a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É quando os senhores pastores estão condenando os irmãos por fracassos, em vez de ajudá-lo, porque quem está ferido precisa de um curativo para sarar a enfermidade. Senhores pregadores, às vezes não pregadores, membros ou não membros congregados, irmãos que fazem parte de uma denominação, quando é um irmão num fracasso qualquer, em vez de pegar na mão e ajudar,
acaba de matar, de apedrejar. Jesus manda deixar, ele faz uma parábola das ovelhas, 100 ovelhas. 100 ovelhas em um só aprisco, e uma se desgarrou. O pastor deixou as 99 no aprisco e foi atrás da que estava perdida. Porque é o que merece a nós, o que cabe a nós, fiéis ou infiéis, é se nosso irmão tiver em fracasso eclesiástico, nós irmos lá a ele, falar para ele, conversar com ele, não é ter uma discriminação tremenda, como eu vejo, meus queridos irmãos, até orgulho contra o irmão, passa de ladinho, quase torcendo a cara, se sauda com uma paz, tem dia que não tem paz. Isto é uma loucura do homem, que até a Bíblia diz que a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Às vezes, um pouco de bens que Deus dá para o indivíduo, ele, em vez de agradecer a Deus, não. Passa pelo irmão, tem dia que dá paz, tem dia que não dá, tem dia que tem dia que não tem. Pois eu mesmo fraco e desobediente como sou, todo dia eu tenho paz. Porque mesmo caído quando eu estou, mas Jesus me deu a sua paz. Ele disse, a minha paz eu vos dou e não dou como o mundo a dá. Toda a vida eu tenho paz. Eu nunca prego minha infelicidade. Alguém disse assim, eu sofri no passado, eu passei fome, eu passei não sei o quê. Eu nunca passei necessidade, porque todo dia eu tenho Jesus no meu caminho. Mesmo caído quando eu vivi, distanciado, mas Jesus estava comigo, não me deixou perecer. Quantas vezes alguém veio para tirar minha vida e não teve acesso, porque Jesus não deixou perecer. Alguém diz, mas você desviou, não tem, você fez isso. Eu não desviei, eu caí. O desviado é o que nega Jesus, eu nunca neguei meu Jesus. De 3 anos de idade, quando eu tomei entendimento, eu já confessei que Jesus era meu ser, que Jesus era meu superior, e nunca mais eu neguei meu Jesus. Eu caí várias vezes, mas cair é uma coisa e desviar é outra. Desviar é quando blasfema, não acredita mais em Jesus, acha que Jesus não pode mais sanar a tua situação, acha que Jesus não tem mais poder algum para ti, ou acha que Jesus não vale nada. Aí você está desviado. Mas enquanto nós confessamos que Jesus tem poder para nos libertar, nós às vezes estamos caídos, porque caímos da graça. Ficamos à imagem, perdemos a semelhança. Mas quando o homem perde a semelhança, ele vira um animal, ele vira um ateu, ele não crê mais nos poderes sacrossantos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero dizer que, em nossa cidade, quando eu cheguei aqui em 1958, achei a igreja cristã evangélica. Não tinha Assembleia de Deus. Inclusive, nesta época, talvez ainda fosse a missão de fé apostólica, lá em Belém e lá no Rio de Janeiro. E daí por diante, foi chegando denominações, pregadores de diferentes modos, diferentes placas, mas as mensagens são evangélicas, as mensagens são falando de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Por que discriminar meu irmão porque é da Igreja Universal? Por que discriminar meu irmão porque ele é da Igreja Batista da Paz, ou Batista, Primeira Igreja Batista, Batista tradicional, cristã evangélica, cristã maranata? Eu faço uma comparação com o Takayama. Por que discriminar? Porque tem uma placa diferente, mas o Jesus que salva está no céu e na terra e em todo lugar. É o mesmo Jesus, o mesmo Salvador. Não tem nenhum outro mediador entre Deus e o homem pelo qual possamos ser salvos. É Jesus Cristo justo. Meus irmãos e meus queridos amigos, eu estou gravando isso aqui, eu enviei para o YouTube, tem vários hinos no canal que eu tenho na internet, e eu não tenho medo de falar que Jesus Cristo é poderoso. Sabe por quê? Porque eu já andei pelo vale da sombra de morte, eu já sofri tuberculose, Jesus me curou, não passei um ano de tratamento. Eu já sofri febre amarela. Nessas regiões que foram tocados morreram, foram pouquinho, eu sofri e escapei. Eu já passei por vale de sombra de morte, por cicatrizes, pela mão do homem e escapei. E eu não sou contra ninguém que me feriu, não. Eu peço que Jesus perdoe que eles agiram por ignorância. Há uma causa, não há uma causa sem outra causa. Mas o resolvedor de causas é Jesus Cristo. Jesus Cristo resolve todo o problema. Ele diz, o salmista diz, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele fará. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E nada do que se fez sem ele foi feito. Mas precisamos saber que nem todas as coisas nos pertencem ou podem nos pertencer. Paulo diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm.
Muitas vezes nós estamos pregando em praça pública e a mensagem chega a ferir alguém. E alguém, em vez de entender que ele é um pecador e precisa da glória de Deus, se revolta contra nós que estamos falando que Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra. Nós estávamos pregando na rua Riaraguaia, lá embaixo, no irmão Maciz, uma vez, e um cidadão da igreja se levantou e disse: olha, não trate da minha vida que eu não estou mexendo com vocês. Eu digo: mas ninguém está tratando da sua vida, nós estamos pregando o evangelho. Eu não sabia nem do teu problema, como não estou sabendo que problema tu tem. Qual o ato que tu praticou? Nós estamos pregando a palavra de Deus, estamos dizendo que fora ficam os cães, os feiticeiros, os fornicários, os assassinos, os mentirosos e todas as nações que desobedecem a Deus. Pois é, porque eu gosto de contar uma brincadeirinha, fazer umas palhaçadazinhas, mas isso é mentirinha com brincadeira. Eu digo: mas tocou em você porque você mente, porque se não tem, se eu não mentisse, não lhe tocava, porque eu não estava sabendo da sua vida. Eu digo: pô, deixa essa brincadeirinha que crente não pode ser palhaço. O palhaço pode ser crente, mas o crente não pode ser palhaço. O palhaço pode se salvar, mas depois de salvo tem que deixar as palhaçadas. Porque a palavra de Deus diz sim, sim, não, não. O que passa disto é de procedência maligna. O irmão ficou zangado e ele intrigou-se comigo. Foi obrigado a chorar e pedir perdão a ele ainda. Ele que é daquela maneira. E tem alguns por aqui que são quase intrigados comigo, sem eu ter causa alguma com eles. Eu não importo com isso, não. Não vou pedir perdão porque eu não criei causa com eles. Mas eu sei da causa. Porque causa do meu passado trágico, quando eu estava caído, se alguém tinha alguma mágoa, se eu feri sem saber, porque o cara embriagado não está sabendo, o indivíduo ferido é quem tem que vir falar comigo e me contar o que eu feri, que eu estou pronto a pedir perdão e a pedir perdão e a perdoar também. Agora, feridos são não é por isto, não. Feridos são é porque são feridos mesmo. Porque Satanás ele veio para enganar, cauterizar a memória de muitas pessoas. Precisam saber, meus queridos, que Jesus Cristo, ele esclarece: a palavra de Deus é lâmpada para meus pés e luz para meus caminhos. Então, se tem esta palavra como lâmpada para os pés e luz para os caminhos, tua mente não fica frustrada, não fica cega, não. Tua consciência fica limpa. Tu sabe se está em pecado ou não. O cara pensa: mas eu não pequei. Pecou. Se você odeia teu irmão sem causa, é pecado. É pecado e leva para o inferno, porque a Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Amém.